Primeira pergunta aqui do Você Pergunta na tela. Arthur Henrique. Samuel, se subirmos esse ano, vamos demorar quantos anos para voltar a disputar títulos? Seria interessante se basear em outros times que conseguiram o acesso e voltaram a ganhar títulos. Ô Arthur, eu acho que é uma pergunta realmente interessante e até convido a todos vocês no canal de cortes do canal Samuel Venâncio, tem um trecho lá que o Gabriel Lima fala exatamente sobre isso. O Gabriel Lima, que é o CEO do Cruzeiro. Não dá para prometer alguma coisa, tem que trabalhar com os pés no chão. Primeiro objetivo, voltar à elite. Depois, montar um time para permanecer na elite. E a partir daí as coisas vão começar a clarear para o Cruzeiro. Claro que disputar grandes títulos, isso pode ser um tempo aí, eu não diria considerável, mas pelo menos este ano isso já está muito claro, né? Dificilmente, a verdade é essa, o Cruzeiro vai chegar em uma final de Copa do Brasil. Tem aí o duelo contra o Fluminense para tentar uma vaga nas quartas. Ano que vem, aí dependeria do time a ser montado, ainda pagando muitas dívidas. Então, pés no chão, mas se conseguir o acesso nessa temporada, se conseguir a manutenção no ano que vem, aí quem sabe a partir de 2024 já dá para ter um cenário melhor, com mais receitas, com um clube mais estruturado, mas vamos aguardar. Voltando tudo aos seus trilhos, o Cruzeiro é muito grande, né? É gigante. Então, aí tudo pode acontecer. Mas acho que é melhor trabalhar com os pés no chão e por isso convido a todos vocês para assistir lá esse corte especial do Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro. Próxima pergunta, o Getúlio. Como ficou a questão do basquete e atletismo do Cruzeiro? Outra dúvida, nesse modelo de SAF, está incluído algum meio, tipo uma parte da receita, para pagar as dívidas da associação? Vamos lá, Getúlio, são duas perguntas. Os outros esportes, o Gabriel Lima até comentou sobre isso, ele quer o esportes, os virtuais, na SAF do Ronaldo. Os outros são parte da associação. Isso, por exemplo, até na Espanha é uma legislação diferente, então lá tem basquete, essas coisas todas com o Valladolid do Ronaldo. Aqui é futebol, o masculino, feminino, base e tem essa questão dos esportes virtuais. Vamos ver, atletismo, basquete, vôlei, isso tudo fica a cargo da associação. E sobre uma parte da receita para dívida, é exatamente isso que diz a lei. 20% das receitas da SAF vão para pagamento de dívidas da associação. Claro que aí tem um longo plano de recuperação para acontecer, tem aquela situação da recuperação judicial, recuperação extrajudicial para pagamento das dívidas, isso tudo ainda vai acontecer, mas o texto principal da lei diz isso, 20% das receitas, esse valor vai para pagamento de dívidas da associação. O Elias. Cruzeiro SAF já repassou grana para a associação? Se sim, eles estão cumprindo com a parte deles? O Gabriel Lima também falou sobre isso. Elias, muito obrigado pela pergunta. O Cruzeiro está reservando esse percentual, ainda não está passando para a associação. E o meio disso acontecer é via justiça. Então, é um dinheiro que vai e com o seu destino já definido. Mas isso só depois de ter ou a recuperação judicial ou a recuperação extrajudicial, quando tiver tudo. O que o Gabriel disse é que, por exemplo, aquele acordo tributário, da dívida tributária, isso a SAF já vai pagar. Tem este mês já cumprindo compromissos aí. Então, esse percentual, o Cruzeiro está no momento reservando, mas mantendo, vamos dizer, em um lugar à parte, ainda não repassando para pagamento de dívidas, porque isso ainda depende como será esse plano de recuperação financeira do Cruzeiro. O João Hatch, será que o Cruzeiro terá algum novo patrocínio para esse ano? O Gabriel Lima também falou sobre isso. Tem algumas negociações em andamento, mas o Cruzeiro quer valorizar a sua marca, quer também respeitar os acordos que foram firmados ainda na época da associação. Então, muitas propriedades foram negociadas, mas, por exemplo, o Cruzeiro anunciou a Gerdau para o time feminino. E o clube vai trabalhar em busca de outras situações, porque quanto mais receita o Cruzeiro gerar,
melhor para a SAF, melhor para o Ronaldo, melhor para todo mundo. Mas não é simplesmente, esse patrocínio aqui, por este valor aqui, ok. O Cruzeiro quer uma valorização da sua marca, principalmente agora que tem o Ronaldo Fenômeno como dono. Próxima pergunta, Alex Miranda. Samuel, alguma notícia relacionada ao Pedro Castro, que não vem atuando e raramente é relacionado? Para os jogos fora de casa, realmente ele tem ficado fora da lista, mas ele está treinando normalmente, tem contrato com o Cruzeiro de 2 anos, não vem entrando tanto, aí a opção do Paulo Pessolano, e eu confesso até que esperava mais do Pedro Castro, pela Série B que ele fez em 2021 com o Botafogo, foi uma contratação que eu gostei bastante, mas quem sabe aí ele possa recuperar o espaço, é só questão de opção mesmo do técnico e ele treinando normalmente mostrar para o Paulo Pessolano que tem condição de estar no time titular do Cruzeiro. Como vai funcionar o incremento de receitas do Ronaldo? Já vai valer para o início do ano que vem, se o Cruzeiro não arrecadar 220 milhões esse ano? Heitor, a informação que eu tenho e que eu trouxe desde lá atrás, essa situação de receita incremental, ela funciona da seguinte forma. O Ronaldo tem, durante os 5 anos da promessa de investimento, os 400 milhões em 5 anos, se não me engano. 50 milhões aquele aporte inicial, que praticamente já foi para o espaço. Praticamente não, já foi, né? O Ronaldo, sem assinar, ele já tinha quitado quase 40 milhões de dívidas na FIFA. Então, aquele aporte inicial mais 350 milhões ao longo dos 5 anos, com essa possibilidade de ser em receita incremental. O que isso significa? Que em 5 anos, o Cruzeiro fez essa média, e a média, se não me engano, acho que teria que gerar uma receita de 220 milhões mais 350 dividido por 5, 70 milhões. Então, a cada ano, na teoria, o Cruzeiro teria que gerar quase 300 milhões de receita para que o Ronaldo não coloque mais dinheiro do bolso, vamos dizer assim. Isso vai ser impossível acontecer a cada ano. Então, por exemplo, se este ano a receita fica em 100, aí a média já aumenta para os outros 4 anos. Então, é ao final do período, se bater a média somente, ele tem que fazer o incremento do próprio bolso. Agora, se o Cruzeiro volta para a Série A, se faz outras negociações de patrocínio, outras receitas, aí a possibilidade é real do clube ter um faturamento muito alto. Mas por isso é uma receita incremental e que teria que ser calculada ao longo de 5 anos. Quanto mais receita o Ronaldo gerar, melhor para ele. Quanto menos receita ele gerar, aí lá no final ele terá que fazer o aporte. Então, é uma média que foi calculada e dentro deste período, aí vou explicar essa situação. Por exemplo, 300 milhões em 5 anos dá 1,5 bilhão que teria que gerar em 5 anos. Se no primeiro você só gera 100, 200, nos outros 4 você tem que gerar 1,3, 1 bilhão e 300. Se em 2 anos você só gera 400, nos outros 3 você teria que gerar 1,100, 1 bilhão e 100. Então, a corda, vamos dizer, vai apertando. Mas esta é a situação e o fato é que o Ronaldo vai colocar dinheiro de qualquer forma, porque o projeto precisa seguir, precisa ter a sua efetividade e principalmente retornar para a elite do futebol brasileiro. Serão longos momentos aí de pagamentos de dívidas importantes, de arrecadação. Aí depende, por exemplo, o sócio já é uma arrecadação histórica que o Cruzeiro vai tendo e está perto de ser uma das maiores do Brasil com esse crescimento do sócio. Então, isso tudo vai contando. E acho que, independentemente se tem que acontecer agora ou lá no final, o Cruzeiro só tem a ganhar aí com essa situação e se tornando o que eles falam, né? De ser um clube sustentável. Não adianta você chegar e colocar 1 bilhão agora e daqui a pouco você não vai conseguir gerar receita, o clube não vai se sustentar. Então, é essa a ideia que o Ronaldo e a gestão dele que eles vêm trazendo aqui para o Cruzeiro. O Pietro Henrique. Os jogadores contratados nessa janela de transferências vão poder jogar a Copa do Brasil quando o Cruzeiro passar do Fluminense? Boa, Pietro.
Confiança sempre, dia 12 tem o jogo da volta. Se o Cruzeiro avançar, tem até o dia 26 de julho. Quem for registrado até o dia 26 de julho no BID, a janela abre no dia 18 de julho. Então, se o Cruzeiro contratar alguém e registrar até o dia 26, se passar do Fluminense, que assim seja, aí poderá sim ter reforços, incluindo o próprio Stênio, que assim que abrir a janela, dia 18 de julho, ele já vai estar à disposição do Paulo Pessolano, trabalhando na Toca da Raposa 2. Então, respondendo a sua pergunta, até dia 27 de julho pode fazer nova inscrição para atuar na Copa do Brasil. A Carla Silva: Samuel, precisamos de um meia e mais um centroavante. Quem poderia vir? O Cruzeiro vai buscar jogador, isso eu não tenho dúvida alguma. Cruzeiro, talvez ali, vamos pensar, um lateral direito. Tem o Léo Paz, tem o Giovani, tem o próprio Romulo. Será que buscaria mais um? Zagueiro tem o Wagner voltando agora. Tá usando o Pedrão, tem o Zé Ivaldo, tem o Brock, tem o Oliveira. Vai ter aí mais um turno ainda para jogar. Vamos ver. Meia. O João Paulo ainda demora um pouco para voltar. Atacante, eu acho que com a contusão do Jajá, seria interessante ter mais um beirada, né? Pelo menos. Centroavante, tem o Rafa Silva, tem o Edu, Rodolfo pode atuar ali. Vamos ver o que o Cruzeiro vai buscar aí. Sinceramente, não sei com exatidão quais são as posições buscadas no mercado. O certo é que o Cruzeiro quer jogador que faça até mais de uma função. Então, para ser peça aí importante para a equipe do técnico Paulo Pessolano. O Leonardo: SV, algum jogador considerado titular que tem a possibilidade de sair nessa janela? Com certeza tem time da Série A de olho em alguns jogadores nossos. O Pedro Martins, na live que ele esteve aqui no canal, ele disse que não tem essa preocupação assim não. Acha que todo mundo vai seguir aí até o final da temporada com esse objetivo. Os jogadores também querem colocar o nome na história do Cruzeiro, né? E quem conseguir o acesso, se o Cruzeiro confirmar o acesso, com certeza essa turma vai entrar na história do Cruzeiro, porque em 2020 e 2021 o clube não conseguiu o objetivo, então acho pouco provável. Tem essa questão aí, Atlético Paranaense toda hora fala de Zé Ivaldo, mas o Zé Ivaldo vai continuar no Cruzeiro, não tem opção, teria que ter negociação para ele retornar para o Atlético Paranaense ou para sair para outra equipe, então depende do Cruzeiro e não vejo o Cruzeiro liberando assim facilmente qualquer jogador que está hoje no seu elenco, jogador que vem sendo titular com o técnico Paulo Pessolano. O Kennedy: tem previsão de mais algum jogador da base subir para ser aproveitado ainda nesta temporada? O Pessolano está observando todo mundo, né? O time sub-20 treina ali na Toca da Raposa 2, foi uma iniciativa agora da gestão do Ronaldo, mas quanto mais o tempo passa e as coisas vão ficando mais difíceis, mais difícil é para você lançar um garoto. Então, ele já testou muita gente no campeonato estadual e está ali observando. Caso tenha uma possibilidade, não tenho dúvida nenhuma que o Pessolano vai puxar algum atleta para atuar no profissional. Hoje, como eu disse, já chegando aí para o segundo turno da Série B, isso vai ficando mais difícil, aí teria que ser na próxima temporada. O M. Fonseca: Jean Carlos do Náutico realmente foi oferecido? Qual a sua opinião sobre esse jogador? Agregaria ou temos nomes melhores no elenco atual? O Jean Carlos, ele ficou marcado recentemente por aquele episódio lá no estadual de Pernambuco, que ele foi para cima de uma árbitra. Isso pegou muito mal para o atleta. Ele fez uma grande Série B em 2021, 2020 também foi muito bem, e nesta ele não está bem. E além disso, tem a questão dos 7 jogos. Quem atuar 7 jogos por uma equipe não pode jogar por outra. E o Jean Carlos já tem este número. Então, para este ano, sem chance. Não acho que o Cruzeiro começaria nenhuma negociação agora pensando em 2023. Aí seria outra história. Eu desconheço qualquer informação nesse sentido. O Jean Carlos, repito, nesta temporada ele não está bem com a camisa do Náutico. O Sérgio: boa noite a todos. Samuel, por que o Cruzeiro não utiliza o Independência por mais vezes, sendo o estádio mais rentável e o apoio da China Azul mais evidente? Sérgio Martins, aqui de BH. O Cruzeiro está jogando no Mineirão e não está tendo nenhum problema de prejuízo, essas coisas. Pelo contrário, está tendo lucro. Acho pouco provável de agora em diante que o Cruzeiro volte para o Independência, a não ser que tenha algum show aí para atrapalhar o calendário do Cruzeiro. Porque
Por exemplo, contra o Sport, o Cruzeiro vai colocar aí um público de 40 mil torcedores. Isso vai dar uma renda considerável para o Cruzeiro. E em outras partidas, com horários melhores, dias melhores, o público vai ser perto de 60 mil sempre. Com essa campanha que o Cruzeiro vem fazendo, Copa do Brasil contra o Fluminense, vai ser Mineirão lotado também. Então, não vejo essa possibilidade acontecendo neste momento. Para os outros anos, aí vamos estudar, por exemplo, jogos do Campeonato Estadual, isso tudo o Cruzeiro pode pensar sim em atuar no Independência. O Andinho Reis. Samuel, em qual rodada você acha que o Cruzeiro vai poder cantar Série A? Ô Andinho, que seja o mais rápido possível. Vamos com pés no chão, trabalhando a cada jogo, mas se tiver que ser na última rodada também, claro que o sofrimento vai ser maior, mas o importante é voltar para a elite do futebol brasileiro. O Eduardo Lourenço. Eu gostaria de saber mais sobre a possível relação comercial do Cruzeiro com a possível arena em Betim. Seria um contrato de alguns anos? O Cruzeiro teria algum poder administrativo? Pelas palavras do Medioli, o próximo passo será a assinatura de um termo para conhecer mais o projeto. E é aí que o Cruzeiro vai ter o conhecimento de tudo que pretende ser feito pelo governo de Betim, lá em Betim, na arena, que promete ser construída pelo prefeito Vitório Medioli. Ainda tem muita coisa para ser esclarecida, o próprio Gabriel Lima falou sobre isso aqui na live que eu fiz com ele. Está muito em estágio inicial. Uma receita, como seria esse percentual de 80%, como seria a venda de propriedade, até em cima disso, esse contrato, de quanto tempo, como seria essa parceria nos mínimos detalhes, que isso é importante. Então, a partir do momento que se assina isso, aí tem um período, o próprio Vitório Medioli também tem lá no Cortes do canal Samuel Venâncio, falando sobre os próximos passos desta negociação com o Cruzeiro e o que está para acontecer. Mas ainda está muito em estágio inicial e o próprio Cruzeiro quer conhecer mais os detalhes dessa situação. Denis Clay. Samuca, por que o Cruzeiro não contrata Apodi? Ele é um ótimo lateral. O Apodi, eu acho que ele joga mais contra o Cruzeiro do que se tivesse a favor do Cruzeiro. Contra o Cruzeiro é aquela correria impressionante e já fez gols e sempre deu trabalho. Está com 35 anos, está lá no Goiás. Eu acho que não seria uma boa não, nessa altura do campeonato, mas respeito aí a sua sugestão. Valeu, Denis. O Eduardo Lacerda. Samuel, existe a possibilidade de investimento para reforçar o time, mesmo pouco para jogadores da própria Série B? Então, são duas situações, né? Aquilo de fazer grande investimento, grande contratação, jogador que custa tantos milhões de reais e o Cruzeiro vai buscar, acho isso pouco provável. Agora, isso não impede de trazer bons jogadores para a sequência da Série B para buscar o acesso de vez. Então acho que isso o Cruzeiro vai fazer, algumas peças pontuais para deixar o elenco mais encorpado à disposição do técnico Paulo Pessolano. O M. Fonseca. Por que os jogadores Paulo, o Everton, Ageu e Vitinho não têm chance no time principal? São bons jogadores. Concordo, gosto dos atletas. Paulo zagueiro, Everton zagueiro, Ageu volante e Vitinho meia. Estão jogando bem no sub-20 e, como eu disse, o Pessolano está observando. Se ele achar que é a hora, os atletas até atuaram no campeonato estadual e o Paulo tem uma bagagem maior já, jogou Série B do ano passado, né? Então, se ele achar que é a hora, vai com certeza puxar esses garotos para o time profissional. Robson Oliveira. Samuel, Luan está em baixa no momento, mas é um grande jogador. Ele não seria um bom investimento para o Cruzeiro? Então, eu acho que o Luan, sem contar que o salário no Corinthians deve beirar a casa de R$1 milhão. O Luan precisa recuperar a carreira, mas não sei se é o momento agora de dar essa oportunidade, com sinceridade. Ele não foi bem no Corinthians, já vinha de um declínio no Grêmio. Eu, sinceramente, não faria essa aposta, não. O jogador tem muita qualidade? Tem. Mas tem boas temporadas aí que ele não atua com regularidade, mostrando aquele destaque. Então, sinceramente, não sei se seria uma boa para o Cruzeiro, não. O Irã. Venâncio, lembro que um tempo atrás o torcedor comum poderia visitar a Toca para conhecer, pegar autógrafos, isso ainda é possível? Até uma época antes da pandemia, o Cruzeiro fazia algumas ações para o sócio torcedor. Sem ser sócio, isso já foi há um bom tempo, não acontece mais. E agora, depois da pandemia, ainda com
com o coronavírus presente, né? Isso está quase que impossível. Não sei o que a gestão do Ronaldo vai pensar para frente sobre até ações com sócio. Nem a imprensa está tendo acesso mais ao centro de treinamento, então tem que aguardar aí essa situação para ver o que a equipe do Ronaldo pensa sobre visitar a Toca da Raposa 2. O Rod, Samuel, qual o impacto da carreira solo na hora de conseguir credenciais, acesso aos jogos, treinos, jogadores? Certamente o nome da sua antiga empresa abria muitas portas. Ficou mais difícil ou seu histórico profissional tem sido suficiente? Abraço, Rodrigo Ferreira. Observação, também fiz o vestibular correndo para assistir o jogo do título em 2003. KKKKK. É isso aí, Cruzeiro e Paysandu. Fiz a prova da UFMG em 1 hora. 1 hora que era o limite para sair, né? Eu fiz uns 45 minutos, fiquei esperando até ser liberado. Mas, ô Rod, tem sido uma situação tranquila para mim. Consegui o credenciamento na CBF normalmente, por isso estou em todos os jogos, nas viagens. Não tem nenhum problema. Sempre tive boa relação com empresários no mercado, com os próprios jogadores. Então, isso, nenhum problema até aqui. Acho que não será problema para a sequência. Graças a Deus aí construir a minha carreira e, claro, valorizando sempre o que a Itatiaia me proporcionou. E agora vamos aí nessa carreira solo e contando com o apoio e a audiência de todos vocês. O Marcos Lisboa, qual é a real situação do volante Henrique? O Henrique ele estava machucado, se recuperou, vem tentando voltar e o contrato não veio para a SAF. O contrato do Henrique ficou naquela situação para resolver com a associação. Isso deve virar alguma ação na justiça para entrar nesse plano de credores, mas o certo é que o contrato não veio para a SAF, então hoje o Henrique não tem nenhum vínculo com o Cruzeiro, porque agora é o clube empresa, né? É a Sociedade Anônima do Futebol. Gabriel Araújo, Samuel, o que acha de trazer um vídeo conhecendo o CT do Real Valladolid? Porra, eu acho a ideia espetacular, só falta grana. Mas seria muito bacana realmente para ver o que o Ronaldo, a equipe dele, né, o que eles fizeram lá. Tem um projeto para fazer um belíssimo centro de treinamento, acho que um investimento aí de 15 milhões de euros. Então o Ronaldo transformou muita coisa lá no Valladolid já em pouco tempo e é o que o torcedor do Cruzeiro quer ver aqui também, né? E acho que isso vai acontecer num tempo aí razoável, mas seria realmente bacana fazer um conteúdo lá e mostrar tudo o que acontece no co-irmão do Cruzeiro, né? Graças ao Ronaldo Fenômeno. Marlon Silva, Samuel, por que o Daniel Júnior não está atuando? O Pessolano até falou sobre isso, o jogador vem crescendo nos treinos, ele perdeu aquele momento, né? E volta a falar aqui, acho que todo mundo saiu perdendo, o Cruzeiro estava com o Daniel ali entrando e entrando bem, aí veio aquele problema de renovação, atrasou um pouco essa formação do atleta, né? Por mais que ele tenha voltado agora não está atuando muito. Entrou contra o Vasco e vamos ver para a sequência. Acho que em breve também ele volta a ganhar o seu espaço com o técnico Paulo Pessolano. O JB Souto. Samuca, quais os jogadores que têm contrato com o Cruzeiro e estão emprestados que poderiam ser reforços para a sequência do Brasileiro? Sequência da Série B? O Cruzeiro tem o Matheus Pereira, mas eu acho que já fez o número de jogos. O Nonoca está na Série A no Avaí. O Giovani está no Sport. Claudinho está na Chape. O Bruno José está no Guarani. O Potker está no Avaí. O Zé Eduardo está no América de Natal. Eu acho que se o Cruzeiro liberou todos esses, e já aí com a gestão do Ronaldo, acho que ninguém vai voltar. O Matheus está bem no Guarani, né? Mas aí teve aquela situação de ir para Portugal, que não avançou. Eu acho que não tem... Tirando o Stênio, né? O Stênio sim vai voltar, estava emprestado ao Torino. Os outros aí, acho que não tem essa possibilidade de um retorno para atuar ainda nessa Série B. Paulo Portugal. Samuel, boa tarde. Em 2023, o Cruzeiro terá alguma renda de televisão caso esteja na Série A? Sim, terá. Terá uma renda importante, mas mesmo assim tem cota que foi antecipada ainda na casa de 20 milhões de reais. Isso vai ter que ser descontado, mas mesmo assim vai sobrar uma grana para o Cruzeiro em caso de volta à elite do futebol brasileiro. Jonathan Barbosa, e o Matheus Pereira, vai vender ou não? A negociação esfriou, eu até trouxe isso no último vídeo que eu publiquei aqui no canal, das quentes do dia.
O Matheus Pereira, ele tá bem no Guarani, ele tem contrato com o Cruzeiro até a metade do ano que vem, tá emprestado ao Guarani até o final do ano, só que o Guarani passa por um momento muito complicado, então a negociação esfriou muito com o Vizela lá de Portugal e pode ser que não aconteça mais. Leandro Guimarães, com a volta do Stênio, você acha que há uma possibilidade do Cruzeiro vender algum atacante nessa janela? Acho que não, pelo contrário, acho que o Cruzeiro vai buscar mais atacante para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Principalmente porque perdeu o Jajá. Com o Jajá, o Cruzeiro já tinha uma necessidade, então sem ele, mesmo com a volta do Stênio, que ainda é novo, o Cruzeiro deve sim buscar mais alguma opção ali para o setor ofensivo. E a última, Fer A. Samuel, quais as chances do Cruzeiro trazer o jogador Oscar? Está sabendo dessa conversa? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, sinceramente não estou sabendo. E acho que o Oscar tem muito mercado. Ele foi para um contrato milionário na China. E para encarar a realidade hoje do Cruzeiro, sinceramente não acredito nesta hipótese e desconheço também qualquer situação. Agora, claro que se viesse, ainda tem bala na agulha, né, para queimar aí. Mas, repito, desconheço esta situação envolvendo o nome do Oscar. Tá falado, pessoal? Muito obrigado. Foi mais um Você Pergunta. Você que ficou até o final. Obrigado mesmo pela audiência. E ao longo da semana aí eu volto com mais um Você Pergunta para todos vocês aqui no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Vamos que vamos.